Olá, aluno. Meu nome é Emerson Teixeira, sou professor. Olá, aluno. Meu nome é Emerson Teixeira, sou professor da disciplina Treinamento Personalizado em Musculação e hoje vamos discutir o conteúdo da unidade 1 do livro-texto que vocês já têm acesso. Então, em relação ao início da aula, a gente tem que pensar, que antes de a gente de fato, falar do processo lá do treinamento de força, a gente precisa entender como funciona a fisiologia do músculo esquelético e como acontecem os mecanismos da contração muscular. E para entender isso, a gente tem que, primeiramente, compreender como que é classificado o músculo esquelético. Então, a gente tem três formas aí representado na figura que a gente usa normalmente para classificar. A primeira forma é quanto à origem e inserção do músculo. Então, o que significa isso? A origem, basicamente, é a parte fixa do músculo, é a região que não se movimenta durante a contração muscular. Um exemplo da própria figura representado na imagem, você tem ali a parte mais próxima do ombro, que é a origem do músculo. Ou seja, quando há flexão do cotovelo, essa parte ela não tem nenhuma movimentação. Então, o bíceps braquial que está próximo dessa região não se movimenta. Por outro lado, nesse mesmo exemplo, a parte que se movimenta é a parte que está próxima do cotovelo, ou seja, a inserção do músculo. Então, a origem representa a parte fixa, a inserção a parte móvel durante o movimento. Outra maneira de classificar é quanto à forma e arranjo. Então, como que a gente considera essa estrutura? Então, basicamente, representa a característica do músculo. Então, se você tem um músculo que tem um comprimento que é maior do que a sua largura, representa um músculo longo. Tá? Então, um exemplo disso é o próprio bíceps braquial. Então, ele tem essa característica de tem um comprimento elevado, mas a largura é pequena. Outra forma é quando você tem comprimento e largura de maneira similar. Um exemplo disso é o peitoral maior. Então, ele tem uma estrutura grande, mas tem a característica similar quanto a comprimento e largura. E a outra forma é quando a gente fala comprimento e largura similar também, só que agora de uma estrutura de músculo pequeno, então músculo curto. Então, essas são as maneiras de você classificar essa estrutura enquanto forma e arranjo. E a outra forma mais comumente utilizada é quanto à função do músculo, ou seja, é a maneira mais comumente utilizada aí no dia a dia, do treinamento. Então, a gente tem na própria representação da figura, a classificação enquanto à função. Então, o que a gente tem nessa representação? O exercício de flexão de cotovelo, você tem um músculo que atua como principal do movimento, ou seja, a função dele, que é o principal do movimento, é chamado de agonista. Então, todo músculo agonista é considerado o músculo principal daquele movimento. E tem o músculo que contrapõe a ação do agonista, que é determinado de antagonista, como o próprio nome já diz. Então, o antagonista, ele quer dizer o músculo que está contrapondo o movimento do agonista. Então, por exemplo, nesse exercício, o braquial, quando ele está fazendo a flexão de cotovelo, o tríceps braquial precisa estar relaxado. O antagonista tem que estar relaxado durante a ação do agonista. E outro músculo que auxilia no agonista durante o movimento é chamado de sinergista. Então, basicamente, ele é um músculo auxiliar. Então, no exemplo aqui, a gente tem o bíceps braquial, que ele vai fazer o auxílio durante o movimento de flexão de cotovelo. E por último, a gente tem o músculo que é estabilizador. Então, o que significa isso? Ele estabiliza determinado segmento para que você consiga realizar de fato o movimento. Tá? Então, nesse caso, o trapézio ele vai estabilizar a estrutura do ombro para que você consiga fazer a flexão de cotovelo de maneira adequada. Então, essas são as maneiras mais comumente utilizadas da função, você classificar agonista, antagonista, sinergista e estabilizador. E uma das formas bem interessantes de a gente pensar em relação ao movimento do músculo, para entender melhor como que funciona isso, é quando você classifica o músculo, você separa ele em regiões diferentes do corpo. Por exemplo, a gente tem a representação da figura, então essa figura que a gente está selecionada aqui, que você tem a separação da região posterior, a parte anterior e a parte lateral. Então, como que a gente faz, como que a gente usa isso? A parte posterior, normalmente os músculos que atravessam essa região do seu corpo, eles fazem extensão, tá? Então, eles são responsáveis por esse tipo de movimento.
Músculos que atuam na parte anterior do corpo, eles fazem flexão. E os músculos que atuam na parte lateral do corpo, eles fazem abdução. Então, isso é uma maneira mais simples de a gente pensar, né, em toda a estrutura dos músculos, né, que envolve no corpo, para que a gente consiga entender qual que é a ação de cada músculo. Obviamente, a gente tem a exceção da regra, tá? Alguns músculos que atravessam a parte anterior do corpo não necessariamente fazem flexão. Um exemplo disso é o quadríceps, tá? Então, a região lá da coxa, ele faz extensão e não flexão. Mas, via de regra, na grande maioria dos músculos, a gente utiliza essa forma de classificar enquanto a função, né, a forma que realiza o movimento lá durante uma atividade. Então, essa é a forma mais comum de a gente utilizar. Além da classificação, outro fator importante de entender é enquanto a estrutura do músculo esquelético. Então, ela tem uma hierarquia, ou seja, a parte maior, a parte macro da estrutura do músculo e a parte menor, né, a parte micro da estrutura do músculo. Então, a gente tem uma representação na figura. A estrutura do músculo, ela é formada por fascículos. Esses fascículos são formados por fibras musculares. Ou seja, você tem da organização macro para a organização micro, você tem um músculo formado por fascículos e fascículos formados por fibras musculares. Tá? Então, essa organização, essa hierarquia, ela garante que você consiga gerar a contração muscular. E a estrutura da fibra muscular, que a gente está vendo aqui na figura, ela é formada por estruturas menores. Então, a gente tem a fibra muscular aqui representada e na fibra muscular a gente tem uma outra estrutura chamada miofibrila, que é de fato o local onde ocorre todo o processo de contração muscular. Então, todas as proteínas responsáveis pela contração, proteína que regula o processo da contração, ela está presente nessa estrutura. Além disso, a gente observa que tem outras estruturas fundamentais, por exemplo, o túbulo transverso ou túbulos T. A função do túbulo T é fazer com que o impulso elétrico que está chegando na estrutura do músculo, né, ele está passando por toda a região da membrana, ele entre dentro da fibra muscular. Então, essa é a função e a gente vai ver posteriormente como que acontece esse processo. Outra estrutura fundamental que a gente está observando aqui também é o retículo sarcoplasmático. Então, qual que é a função dessa estrutura? Ele armazena cálcio. E o cálcio é responsável por permitir que a contração muscular aconteça. E também, obviamente, a gente vai ver como tudo isso acontece. E a gente está observando também as mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela energia no músculo, e o núcleo da célula, que é responsável por garantir todo o processo de adaptação da estrutura da fibra muscular. Então, a estrutura que a gente já viu, né, a miofibrila, ela é de fato onde acontece todo o processo da contração muscular, mas também ela é subdividida em estruturas menores. Então, se a gente observar aqui na figura novamente, a estrutura da miofibrila, que a gente viu na figura anterior, ela é organizada em estruturas chamadas sarcômeros. Tá? O que significa, na verdade, um sarcômero? A representação do sarcômero é de um disco Z até o outro disco Z. Então, toda a estrutura de ligação, né, que a gente tem na estrutura da miofibrila é formado por vários sarcômeros conectados. E esses sarcômeros é onde você tem as proteínas, de fato, que faz o processo da contração muscular acontecer. E na representação da figura, o que a gente tem nesse sarcômero? Ele é subdividido em filamentos grossos e subdividido em filamentos finos. Os filamentos grossos, eles são formados pela proteína miosina. Qual que é a função dessa proteína? É uma proteína que ela faz com que haja movimentação da outra proteína para que ocorra a contração muscular. Então, a molécula de miosina é ela que vai, de fato, gerar a movimentação. Ela é formada por uma estrutura, né, chamada cauda, uma região flexível, onde há, de fato, a movimentação, e a cabeça da miosina, onde ocorre a conexão com a outra proteína chamada actina. Em relação aos filamentos finos, a gente tem a estrutura das proteínas globulares, que são denominadas proteínas actina. Essa proteína, ela também está envolvida por outras proteínas. Então, a gente está vendo uma representação aqui dessa proteína aqui em verde, que representa a proteína que é tropomiosina,
e essas estruturas menores aqui, ligadas à tropomiosina, chamada troponina. Então, isso é um complexo, né? São duas proteínas que regulam a contração muscular. O que isso significa? Quando você faz o processo de contração muscular, essas proteínas que vão determinar a sua capacidade de se ligar à estrutura da miosina, a actina se ligar à miosina, para que realmente ocorra a contração muscular. Então, elas fazem todo esse processo de regulação. Então, de maneira, a hierarquia, né, se a gente considerar a estrutura do músculo, é formada pelo músculo esquelético, fascículo muscular, fibra muscular, miofibrila, sarcômeros e as proteínas estruturais e as proteínas contráteis. Além disso, a gente tem uma proteína fundamental chamada titina. Essa proteína é uma proteína elástica. Então, o que significa isso? Quando você alonga a estrutura do músculo, ela tem capacidade de encurtar e fazer com que haja produção de energia e, consequentemente, produção de força, que a gente vai ver posteriormente como que ela atua, né, especificamente. Então, essa é toda a estrutura da musculatura. E como acontece realmente o processo da contração muscular? Então, a gente tem algumas etapas que acontece a contração muscular. Essas etapas acontecem basicamente pela chegada do impulso elétrico. Então, na etapa 1 ali da contração muscular, o neurônio motor está recebendo impulso elétrico proveniente do sistema nervoso central e esse impulso elétrico está liberando acetilcolina, que é um neurotransmissor. Qual que é a função da acetilcolina? Fazer com que o sódio ele entre dentro da estrutura do músculo e isso gere, por consequência, a passagem do impulso elétrico por toda a estrutura, até ele encontrar a estrutura chamada túbulo transverso, que a gente viu anteriormente, que a função é propagar o impulso elétrico da fibra muscular, de toda a estrutura que está fora, né, da fibra muscular, para a região interna dessa fibra. Uma vez que ocorre esse processo, vai gerar, né, um processo, né, na sequência de despolarização, tá? Então, ocorre uma despolarização e há uma abertura dos canais de cálcio. Então, lembrando, né, que o cálcio lá no retículo sarcoplasmático, ele tem a função de participar do processo de contração muscular. E como que ele saiu dali? Com a passagem do impulso elétrico. Então, o impulso elétrico passou, liberou o cálcio do retículo sarcoplasmático e agora o cálcio ele vai em direção ao complexo troponina e tropomiosina. Por que ele faz isso? Uma vez que o cálcio se liga a essa estrutura, ele permite agora a ligação das proteínas actina e miosina e, consequentemente, a interação entre actina e miosina. E nesse processo agora, né, que é o processo final, né, da contração muscular, uma vez que o cálcio já se ligou à estrutura do complexo troponina e tropomiosina, você tem agora a necessidade de uma molécula de energia, o ATP, adenosina trifosfato. Uma vez que o ATP se liga à cabeça da miosina, ocorre o desligamento da actina e miosina. Então, anteriormente a isso, você tinha uma ligação, mas nenhum movimento. Agora, o ATP chegando, ele faz com que ocorra o desligamento. Na sequência, o ATP ele é quebrado, mas percebam que ainda ADP e fosfato inorgânico ele permanece na estrutura e, uma vez que ocorre essa quebra, há a ligação da cabeça da miosina com a actina, mas ainda não há nenhuma movimentação. Tá? Então, é importante entender que, basicamente, você tem apenas a quebra e ligação, sem movimentação. Na sequência, a saída do fosfato inorgânico da cabeça da miosina gera movimentação e, consequentemente, faz com que a miosina ela puxe a estrutura da actina para o centro do sarcômero. Na sequência, né, para finalizar, o ADP ele sai da estrutura lá da cabeça da miosina, fazendo com que ocorra o processo subsequente, né, com uma chegada de uma nova molécula de ATP. Por consequência disso, na estrutura do sarcômero, a gente olhando aqui para o músculo relaxado, quando tudo isso acontece, você tem agora o encurtamento da estrutura do sarcômero. Então, eles encurtam e chega até a finalização do processo da contração muscular. Então, tudo isso vai garantir, né, com que ocorra o processo da contração muscular e, consequentemente, você faça, durante o exercício lá, você consiga realizar o movimento. Agora, vamos para a interatividade. Na questão da interatividade, né, no processo, a questão, na verdade, levantada é no processo da contração muscular, quando a molécula de ATP é hidrolisada na cabeça da miosina, é apenas correto afirmar que ocorre, opção A,
ligação da cabeça da miosina nos sítios de ligação de actina. Opção B, liberação de energia para movimentar a actina sobre a miosina. Opção C, relaxamento muscular pelo desligamento das proteínas actina e miosina. Opção D, saída do cálcio em direção ao seu local de origem no retículo sarcoplasmático. Ou opção E, saída do fosfato inorgânico e do ADP, gerando a movimentação de actina sobre a miosina. Pense um pouco sobre essa resposta e voltamos em breve com a resposta dessa interatividade. Voltamos já.